Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como ficar cheio do Espírito Santo de Deus? Como ficar? Nós vimos na aula passada, nós vimos na semana passada que não existe uma fórmula, não existe uma receita, mas existe a palavra de Deus. Ficar cheio do Espírito Santo, é um livro da qual nós estamos estudando, na qual nós estamos visualizando, de um homem que foi realmente cheio do Espírito Santo de Deus, Billy Graham, com apoio realmente das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada. E nós estamos vendo aqui que primeiro nós devemos compreender o que, pastor? Compreender que Deus, Ele nos deu o Espírito Santo de Deus. Ele já nos deu o Espírito Santo de Deus. Nós vimos que quando Jesus Cristo morreu e Ele ressuscitou, Ele chegou diante dos seus discípulos e disse para eles: recebei o Espírito Santo. A partir do momento em que o cristão, em que o homem e a mulher de Deus aceita a Jesus verdadeiramente, aceita a sua graça, favor e merecido, recebe o Senhor como único, suficiente e exclusivo Salvador da sua vida, o Espírito Santo vem sobre ele. O Espírito Santo, ele vem sobre vasos de barro, pois é assim que somos comparados. Jeremias capítulo de número 18, o Senhor, ele diz para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá falarei contigo. Jeremias vai à casa do oleiro. Pastor, quem é o oleiro? O oleiro é aquele que trabalha com a obra-prima, a matéria-prima. Ele vai trabalhar com argila, ele vai trabalhar com barro, ele vai fazer vasos. E quando Jeremias desce, ele vê aquele homem pegando argila, preparando, colocando fogo, fazendo vasos bonitos, mas o vaso ele fica com defeito, ele tem que desfazer de novo, começa a moldar de novo, e ele fica observando. Deus muitas vezes nos ensina coisas nesta terra, observando. Deus está a todo tempo nos ensinando. E quando Jeremias vê tudo aquilo, o Senhor, ele vai dizer: vistes como o oleiro trabalha com a sua matéria-prima? Assim sou eu trabalho com o homem. Nós somos comparados como barro, e o Senhor é quem trabalha na nossa vida. O Senhor foi quem nos moldou. O Senhor é que permite que o fogo muitas vezes venha queimar sobre nós. Que fogo? As provações, as lutas, as tribulações. Deus não permite a luta na vida do crente para matar o crente, para destruir o crente. Deus permite para provar o crente. Muitas vezes nós dizemos para Deus: Deus, trabalha na minha vida, trabalha no meu temperamento, trabalha na minha família, trabalha na minha causa, trabalha na minha vida, trabalha na minha família. E quando Deus começa a trabalhar, às vezes nós não percebemos que é Deus que está trabalhando. E aí nós questionamos, indagamos a Deus e dizemos para Deus: Deus, será que o Senhor não está vendo que eu estou passando a luta? Peraí, mas nós não oramos antes a Deus para que Deus viesse moldar, para que Deus viesse... Então Deus, ele trabalha de uma forma para aperfeiçoamento do cristão, porque nós, irmãos, estamos nesta terra de passagem. A Bíblia diz que somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Estamos aqui, mas nós não somos daqui. Estamos apenas por um tempo, estamos apenas de passagem. Cristo Jesus vai voltar e vai nos levar, mas Ele não quer nos levar de qualquer jeito. Existe uma preparação, e Cristo está nos preparando. Na vida, irmãos, nós somos preparados e nós nem sabemos. Todos os dias nós estamos sendo preparados para algo, todos os dias.
E o que nós, como cristãos, não podemos é desistir. Todos os dias nós devemos perseverar. Hoje nós estávamos, né, Fabiano, numa capacitação, olha só, capacitação lá na empresa. A empresa investe nos seus funcionários para poder capacitá-lo, porque capacitando vai capacitar a empresa. Deus, irmão, capacita os seus obreiros, Deus capacita os seus filhos. Para quê? Para crescimento também da sua obra. E é interessante que o palestrante, antes de chegarmos aqui no culto, ele falava sobre um certo japonês que inventou uma teoria, uma fórmula. E esse japonês, Kazu, alguma coisa assim, ele dizia que o segredo realmente para o desenvolvimento da empresa, de sucesso, é a perseverança. É a perseverança. Ou seja, você cresceu um certo nível, chegou num certo nível de desenvolvimento, o que muitas vezes a pessoa faz? Ela para, ela fica estagnada, ela está tão empolgada com a obra, ela está tão empolgada às vezes com a obra de Deus, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou pregar, eu vou louvar, vou fazer a coreografia, vou convidar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e o desenvolvimento é gigantesco. Aí o nível dela vai lá para cima, aí chega no nível, aí dá o desânimo, eu não consigo fazer tudo de uma vez, eu estou cansado, não, eu já faço tanta coisa, eu não vou mais. Aí a pessoa do nada estava lá em cima, aí volta uma estaca zero. E não é assim. A Bíblia fala que nós devemos ser constantes. Se nós observarmos, quem pode ler para mim o último versículo do capítulo 15 da segunda carta de Paulo aos Coríntios? Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja que está em Corinto, capítulo 15, o último versículo. Quem pode ler? Eu disse segunda, é primeira, irmãos, perdão. Olha isso, irmãos. Portanto, meus amados irmãos, Paulo está falando conosco, irmão. Paulo está falando com nós, com cada um de nós. E ele está dizendo: portanto, meus amados irmãos, ouça Deus falar ao seu coração, sedes firmes, e constantes. Irmão, Deus, quando te chama para fazer a obra, Ele não está dizendo para você, você vai fazer tudo de uma vez agora mesmo. Deus está dizendo: venha, seja firme, seja firme. O que é a pessoa firme? Firme, irmãos, é aquela pessoa que tem raiz. Firme é aquela pessoa que está alicerçada, alicerçada na rocha. Quem é a rocha? A rocha é Cristo. Só está firme quem está em Cristo. Se não tiver em Cristo, na hora que vem a tempestade, o que acontece com ela? Ela cai. Na primeira luta ela cai. Soprou-se os ventos, veio a tempestade e a casa caiu. Por quê? Porque não estava alicerçada na rocha. Mas a casa que está alicerçada na rocha, a luta está vindo, a tribulação está vindo, a pandemia veio, a guerra veio, a tribulação está vindo, lutas, desemprego,
fome, peste, terremoto, falsidade, ignorância, briga, o que mais? Tantas coisas ruins que acontecem. Aí você está alicerçado em Jesus, você cai? Não, porque você está firme. Você está olhando só para Jesus. Você está olhando só para Jesus. Porque se você não tiver, se nós não tivermos alicerçado, tivermos uma vida baseada em Cristo Jesus, nós não permanecemos na presença de Deus. Nós não permanecemos na presença de Deus se nós não estivermos firmes. E a Bíblia dá um segundo detalhe, qual é? E constantes. O que é constante? Alguém sabe? Constante é aquela pessoa que persevera diariamente, todos os dias, constantes. Ou seja, eu já busquei a Deus ontem, eu não preciso buscar hoje. Ela já não foi constante, ela não está constante. Ah, pastor, mas ontem eu passei, foi 24 horas buscando. Ontem eu passei, foi o dia ontem todinho. Irmão, amém. Você buscou ontem, mas todos os dias você tem que buscar a Deus. Todos os dias você tem que fazer o seu devocional, tirar o seu momento a sós com Deus, tirar o seu momento ali para buscar a Deus, para meditar, constante, todos os dias. É isso. O cristão, ele tem que ser firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. O crescimento gráfico do cristão, irmão, se ele não for todo o tempo assim, ele não pode ser assim não. Ele tem que ser pelo menos assim, constante. Ah, pastor, eu acho que eu vou parar. Eu acho que eu vou entregar as contas, não dá mais para mim. O que o Senhor dizia a Gideão? Vai nessa tua força, varão valoroso. Vai, Senhor, é tanta luta, eu estou aqui malhando o trigo aqui, Senhor, não é o local adequado, olha onde é que eu... Vai nessa tua força, continua, você não pode desistir, você não pode parar. Deus, Ele quer que nós venhamos ser cheios, mas para isso nós devemos compreender. Primeiro devemos ter a compreensão que Ele já nos deu o Espírito dEle, o Espírito Santo habita dentro de nós, vasos de barro. Por que Deus não colocou um vaso de ouro? Nós fizemos até uma peça já aqui, num vaso de ouro. O vaso de ouro, irmão, ele é poderoso. O vaso de ouro, ele é riquíssimo, vale muito, vale muito, vale muito. Por que Deus não nos fez um vaso de cristal tão bonito, valioso, né? Por que Deus não nos fez um vaso ornamental, um vaso assim florido, bonitinho? Por quê? Por que Deus não nos fez um vaso de vidro? Deus escolheu logo barro, para saber, irmãos, que a glória não é nossa, a glória é dele. Quem pode ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7? 2 Coríntios 4, 7. Segunda Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro.
onde foi que Deus guardou o tesouro dele? Aonde foi que Deus guardou a palavra? Aonde foi que Deus colocou o Espírito Santo? Aonde foi? Foi no banco central? Foi no cofre? Onde foi que Deus colocou o tesouro? Num vaso de barro. Por quê? Para que a excelência do poder de Deus seja dele e não de nós. Porque se nós fôssemos vasos de ouro, de cristal, ornamentado, o que era a primeira coisa que nós dizíamos? Mas também eu sou lindo, mas também é porque eu sou bonito demais. Deus me escolheu porque olha como eu sou belo, olha como eu sou perfeito, como não há imperfeição. Fosse no vaso de ouro, mas também olha o meu valor. O meu valor excede a todos os outros. Não era? Iríamos se achar. Mas Deus diz que a excelência do poder não vem do vaso. A excelência do poder vem dele. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer: quando eu sou forte, eu sou fraco. Mas quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Vou explicar. O cristão, quando ele está cheio, o cristão, quando ele está pregando direto, o cristão, quando ele louva, que a igreja glorifica, que muitas vidas vêm para Jesus, que quando ele vai passando, as pessoas vão dizendo: esse daí é homem de Deus, olha que homem santo, olha que mulher, quando ela louva, olha o que acontece, esse é um perfeito homem de Deus, essa é uma perfeita homem de Deus. Ele está sujeito a cair, ele está sujeito a tropeçar, ele está sujeito a entrar um dos primeiros pecados a qual Satanás acolheu em todo o seu ser: a vaidade. A vaidade. E muitas vezes o vaso, irmãos, quando ele está cheio do poder de Deus, ele falha em alguma coisa, ele tropeça em alguma coisa, ele lembra: puxa vida, eu sou pó, puxa vida, eu sou cinza, puxa vida, as pessoas me machucou, as pessoas disseram palavra que eu não gostei, mas eu também disse com alguém. Puxa, o fulano fez tanta coisa que não era para ter feito comigo, mas eu também fiz já com alguém, né? Paulo perseguiu tanta gente, Paulo matou, Paulo prendeu, Paulo levou, né? Participou da morte. E aí agora estava sendo perseguido, estava sendo afrontado. É vaso de barro, mas dentro dele há um tesouro, há um Espírito. O Espírito de Deus, irmãos, Deus ele nos dá. Nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele é sensível. E muitas vezes nós entristecemos o seu Espírito Santo. A forma que nós falamos, a forma que nós vestimos, a forma como nós brincamos muitas vezes, os pecados, tudo isso entristece o Espírito Santo de Deus. Quando nós não damos ênfase à palavra de Deus, quando nós não damos o lugar de prioridade a Deus, ele se entristece. E a Bíblia diz que o Espírito tem ciúme de nós, ele tem zelo das nossas vidas, ele tem cuidado das nossas vidas, ele nos ama. E quando nós nos afastamos de Deus, ele realmente se entristece. Por quê? Porque ele sabe que sem Deus nada somos, sem Deus nada podemos fazer. Então a primeira compreensão, a primeira verdade que precisamos ter e obter no nosso intelecto é que Deus já nos deu o seu Espírito Santo e ele mora dentro de nós desde o dia que nós verdadeiramente aceitamos a Cristo Jesus
como único, suficiente, exclusivo Salvador. Segunda compreensão, nós vimos isso também, que Deus, Ele quer que nós venhamos só ter o Espírito Santo e pronto, não. Ele quer que nós venhamos ativar, Ele quer que nós venhamos mergulhar, Ele quer que nós venhamos ter uma experiência cada vez mais abundante com Ele. A experiência, todas as experiências, o somatório de todas as experiências que, juntando a todos nós em que aqui estamos, não chega nem perto do que Deus ainda tem para nos oferecer. Porque Deus, Ele tem uma fonte inesgotável, assim é o seu Santo e Meigo Espírito Santo. Tudo que você já sentiu, você pode sentir cada vez mais. Ah, pastor, eu falhei, fiz uma coisinha, o Espírito Santo saiu dentro de mim. Não, irmão, também não é assim. Deus também não vai. Muitas vezes somos nós que se afastamos, o Espírito está ali. Pelas nossas atitudes, nós fazemos mais ou menos assim, ó. Damos um passinho, aí ele está ali. Aí cada vez mais que eu vou olhando, me envolvendo, né? Tem até uma coreografia que fala, né, que o Senhor, Ele chama para si o seu servo, mas as coisas do mundo, a vaidade, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, acaba chamando e atraindo, e a pessoa vai. Quem é que está deixando? É o Espírito Santo? Não, somos nós que estamos deixando eles com as nossas atitudes. É por isso que todos os dias nós devemos rogar a Deus pela sua presença. Davi, quando pecou, Davi quando caiu com Batseba, Davi quando foi alertado por Deus, ele faz um dos salmos mais lindos na palavra de Deus, que para mim é o Salmo 51. E no Salmo 51, irmãos, ele vai dizer para Deus: Senhor, não retiras de mim o teu Espírito, não afasta de mim a tua presença. Enquanto a presença estava na vida de Davi, Davi obtinha vitória. Mas quando a presença de Deus se afasta dele, ele perde. Quando a presença de Deus se afasta da vida do homem, o homem é apenas um corpo andando sobre a face da terra. Sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos absolutamente nada. Salmo 51, verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Verso 11: não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. No verso 12 ele vai dizer: torna-me a dar a alegria da tua salvação. Por quê, pastor? Porque o pecado, ele mancha, ele suja, ele faz com que se apague aquela alegria em que outrora nós tínhamos na presença de Deus. Uma pessoa, quando se entrega a Deus verdadeiramente, ela tem ânimo, ela tem força, ela tem vontade de buscar, e está ali, e o Espírito está dentro da vida dela, e ela... Mas quando ela realmente não tem o Espírito Santo na vida dela, ela não tem, ou então está se apagando, sabe? Não confunda o que eu estou pregando com muitas vezes com o cansaço físico, que às vezes nós estamos cansados. Às vezes você chega diante de uma luta, diante de uma batalha, você está exausto. Não, aí não quer dizer que você não tem o Espírito Santo. Você tem, mas só que naquele momento você está cansado. Aí você vem para a presença dele e fala: Pai, eu estou tão cansado, Senhor, eu estou tão afadigado, renova minhas forças. Aí você vem tão cansado, aí começa a louvar a Deus, aí começa a ver aquela palavra de ânimo, aí você, glória a Deus, oh aleluia, obrigado Senhor, glória a Deus. Quando você sai, você está renovado, porque é Deus quem renova as nossas forças.
Aleluia. E Ele quer que nós venhamos ser cheios do Teu Espírito Santo, e Ele quer que nós venhamos retirar tudo aquilo que impede o seu agir, que é o pecado. E olha só o que a palavra de Deus vai nos falar esta noite. Portanto, temos que acabar com o pecado em nossas vidas, para saber como é ser cheio do Espírito Santo. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Retira todo o pecado. Lança fora a pornografia, lança fora os vícios, lança fora os pecados de estimação. Pecado de estimação tem crente que tem pecado de estimação. É uma mentirinha, é uma besteirinha, às vezes uma contenda, algo que não agrada a Deus. Qual é meu pecado de estimação, pastor? Eu não sei, não faço a mínima ideia. Cada um deve se analisar, né? Eu devo me analisar, os irmãos que estão ouvindo devem se analisar, e devem retirar tudo aquilo que desagrada a Deus. Isso não é fácil por diversas razões. Uma que pode ser muito penoso, encarar o pecado. Geralmente a raiz dos nossos pecados é o orgulho. O orgulho é um pecado. Quem mexeu comigo foi ele. Quem começou foi ela. Eu perdoo, mas só perdoo se ela vir. Eu só perdoo se ele vir. Não mexeu comigo, eu não faço mais. Eu não vou mais. A partir de hoje acabou. Orgulho. Orgulho. Geralmente a raiz do nosso pecado é o orgulho, e o nosso orgulho fica profundamente ferido quando admitimos honestamente diante de Deus e diante dos homens. Obrigado, Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. E diante dos homens que não somos bons como pensávamos que fôssemos. Às vezes o ser humano acaba pensando que é bom. Ah, Senhor, eu tenho que receber porque eu mereço. Ah, Senhor, o Senhor vai ter que me dar porque todo dia eu vou, porque todo dia eu faço isso. Aí o ser humano acaba pensando que é bom. Mas quem é bom senão Deus? Deus que é bom, né? E nós devemos reconhecer quem nós somos, irmãos. E Deus sabe quem nós somos. Também é difícil acabar com o pecado, porque, como veremos adiante, não é suficiente conhecer o pecado, mas temos que nos arrepender dele. Alguns de nós possivelmente estamos escondendo o pecado, tolerando-os e não querendo deixar eles. Às vezes nós não queremos deixar o pecado. Ah, pastor, mas ele é tão bonitinho. Ah, pastor, mas é tão bonitinha, né? Mas se queremos agradar a Deus, irmãos, devemos tirar tudo aquilo que desagrada a Deus. Devemos lançar fora tudo aquilo que não é do agrado de Deus. Ah, pastor, mas é só uma vezinha, só 2 vezes. Irmão, se não agrada a Deus, lance fora. Ah, pastor, mas eu batalhei tanto e tudo. Exemplo? Bora para o exemplo? Aquele jovem rico. Quem lembra do jovem rico? Jovem rico, quem já leu a passagem do jovem rico? Amém? Ele pecou ou não pecou? Pecou? Por que ele pecou? Porque, irmão, ele não deixou o que o Senhor mandou para seguir a Jesus. Jesus também não queria que ele deixasse nada que ele tinha. Jesus queria mostrar para ele que o amor, em primeiro lugar, não estava em Deus, estava nas coisas que ele tinha. Porque se o amor estivesse em Deus, ele não estava nem aí, ele largava tudo.
É por isso que Deus queria mostrar para ele: tá aí, você não me ama acima de todas as coisas. O seu amor está acima das coisas que você tem. Depois me vem. Se o amor estivesse em primeiro lugar, o reino dos céus, Jesus dizia: você já está salvo. Mas ele mesmo tinha essa dúvida. Então muitos hoje estão vivendo como o jovem rico, são legalistas. Está lá em Marcos capítulo 10. Nós queremos o que o Senhor nos oferece. Nós muitas vezes somos orgulhosos. Por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Porque às vezes eu quero a bênção de Deus, eu quero a prosperidade, eu quero a providência divina, eu quero uma porta de emprego, eu quero a minha cura, eu quero o galardão, eu quero que o Senhor me abençoe. Mas às vezes eu não quero o dono da bênção. Eu quero as coisas que Deus pode me dar, mas às vezes eu não quero o próprio Deus. Porque Deus vai e diz para mim: renuncia. Eu não, Senhor, quero não. Aí Deus diz para mim: busca a minha presença. Mas eu estou tão cansado. Me adora. Oh Senhor, queremos as bênçãos, mas não queremos o dono da bênção. Veja isso, irmãos. Quantas pessoas já receberam uma bênção? Quantas pessoas já contaram testemunho? Quantas pessoas têm bênçãos para contar? Mas na hora que se faz apelo, na hora que pergunta quem quer receber a Jesus como Salvador, muitos não querem, porque só quer desfrutar das dádivas divinas, mas não quer o ser divino. Ainda há outras razões que dificultam a extirpação do pecado do nosso coração, que é muito simples. O pecado nos cega espiritualmente e ficamos cegos, principalmente quanto ao horror do pecado. Se você sentar com uma pessoa do mundo, ela vai contar coisas para você que você vai ficar: meu Deus do céu, misericórdia. Se nós mesmos fizermos uma retrospectiva do velho homem, você vai lembrar das coisas que antigamente você fazia, que você já fez. Aí você vai dizer hoje em dia: misericórdia, como foi que eu já fiz aquilo? Não é não? Misericórdia, onde foi que eu já andei? Talvez alguns sintam até nojo do que já se passou, porque o pecado ele causa nojo. Mas uma pessoa, quando ela está no pecado, no erro, ela está cega, irmão. Ela está cega. Aí ela não está nem enxerga os filhos que tem. Muitas vezes a mulher que está sofrendo, ou o homem que está sofrendo, não enxerga essas coisas, porque o pecado ele cega. O pecado ele cega o homem. Ele cega. Aí tem pessoas às vezes que acaba fazendo besteira. Eu tenho exemplos abomináveis que não convém contar. Não convém contar. Exemplos que assustariam, e muitas pessoas diziam: acontece coisas terríveis, mas o pecado ele cega a pessoa. Eu já vi pessoas conversando comigo, pessoas que se diziam ser crentes, e contando que tinha coragem de fazer, e falando: deixa eu dar cabimento. Se desse cabimento eu fazia mesmo, eu praticava mesmo. Misericórdia. Eu dizia que é projeto de um pastor. Agora se alguém me atua, ele pega a arma imediatamente. Isso aí, nada na Ora, eu estava trabalhando uma certa vez num sítio, e aí nós chamamos uma pessoa para podar uma árvore, cortar uma árvore que estava derrubando um muro e se espalhando pela fiação.
Aí quando essa pessoa chegou, meio ignorante, meio bruta, aí a outra pessoa diz, é cristão. Ah, uai, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Aí ficou ali, é diácono. Ah, diácono, tá bom. Ficou por ali. Aí começou a cortar lá a árvore, foi colocando os galhos, as coisas lá fora, e uma pessoa veio reclamar, que não era para colocar lixo ali. Aí eu fui dizer, rapaz, o homem está reclamando porque ele não quer que coloque o lixo ali. Mande ele dizer para mim. Aí eu, como é? Manda ele vir falar para mim. Pois tá bom, eu vou dizer para... Mas o senhor não entendeu não? Eu estou lhe dizendo para ele vir falar para mim, por quê? Porque eu sou crente, mas meu machado não é não. Aí eu ia dizer, mas agora não ou não, porque senão, para cortar o homem, né? Mas, olha só, né? É complicado. Então, irmãos, o pecado ele cega o ser humano. Ah, pastor, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. O pecado ele cega. O pecado ele não escolhe hierarquia espiritual. O pecado ele não escolhe se é membro ou se é pastor. O pecado ele não escolhe, pecado é pecado. E ele cega qualquer pessoa. Ele cega. E tem pessoas que estão cegas. Cegas, né? Cegas, espiritualmente falando. Não reconhece, não vê. Lembra-te aonde tu caístes. Lembra-te aonde tu errou. Diz a palavra do Senhor. Devemos lembrar e sabermos que o pecado ele cega. Aleluia. Não vemos o quanto ele penetrou em cada área do nosso ser. O pecado é como um vírus. Na pandemia eu escrevi uma mensagem que falava sobre um vírus chamado pecado. O pecado, irmãos, ele vai matando as pessoas sem a pessoa perceber. O pecado ele vai destruindo com o ser humano sem o ser humano saber. Sabe? É como se ele fosse entrando, muitas vezes pelo olhar. O pecado muitas vezes vai entrando pelo ouvir, né? O pecado ele vai penetrando espaçozinho, 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 espaçozinho. Quando vai ver, o pecado ele já dominou o homem ou a mulher. O pecado, irmãos, ele é cruel. É como infeccionou tudo o que dizemos, fazemos e pensamos. É muito fácil confessar os pecados que podemos ver claramente, mas pode haver muitos outros pecados que não estávamos vendo e que nos impede até mais diretamente de andar com o Senhor. Esta é a razão de a Bíblia ser tão inflexível nesse assunto. Pecado é pecado, ponto final. Deus não tolera o pecado, ponto final. Deus é santo, Deus é santo, e pecador nenhum consegue chegar diante do trono da graça. E como é que chega? Porque houve uma lavagem com o sangue de Jesus, houve uma justificação. Porque se não fosse Jesus Cristo nas nossas vidas, ninguém seria salvo, estava todo mundo perdido. Mas hoje, se o homem cair, se o homem pecar, ele vier para Cristo Jesus, verdadeiramente Jesus perdoa, Jesus purifica, Jesus traz de volta. Mas para isso tem que haver arrependimento. Qual livro? Êxodo. Se você arrepende, faz todas as coisas, pratica, recebe o dom, participa de todas as coisas, assim como Judas. Mas quando o crente cai e não se arrepender,
Não adianta. Não adianta. É necessário arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento, irmãos, é aquela atitude que nós tomamos sincera e verdadeira diante de Deus. Hoje alguém me perguntava: mas se porventura eu pecar, fazer uma coisa errada, aí depois voltar a fazer a mesma coisa, não se arrependeu? Porque quando eu me arrependo, eu tenho um nojo daquilo. Isso não significa dizer que eu não posso falhar, porque nós falhamos diariamente, mas isso não pode ser justificativa para que eu viva no erro, para que eu viva no pecado. O arrependimento é uma atitude de uma mudança, de uma transformação. E isso não é para mim, isso eu não faço mais a partir de hoje, né? Aleluia. O Espírito Santo nos convencerá de outras áreas de pecado que precisamos confessar a Deus, a meditar, à medida que estudamos a palavra de Deus em oração. Irmão, não existe pessoa melhor para dizer o que você pode ou o que você não pode fazer. A palavra de Deus. A palavra de Deus é quem vai dizer o que você pode e o que você não pode. Pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu posso fazer aquilo? Faça o seguinte: estuda a Bíblia, ora a Deus, se consagra e consulta o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo de Deus que te guiar. Aí ele vai te direcionar. Ele vai dizer a área da tua vida. Pastor, eu estou doido para fazer uma tatuagem, ó. A tatuagem é massa. Ah, é? Qual é a tatuagem? Uma cruz bem grande com o nome Jesus, eu te amo. E aí, é de Deus, pastor? Meu filho, faça o seguinte: vamos ler aqui a palavra de Deus, vamos orar. Você já consultou o Espírito Santo de Deus, né? Consultou o Espírito Santo para ver o que o Espírito Santo vai lhe dizer? Eu tenho certeza que o Espírito Santo não vai permitir. Primeiro, porque ele é templo e morada do Espírito Santo. O que isso vai trazer edificação para a sua vida? Não, é só uma vaidadezinha, só para mim fazer uma homenagem para Deus. Não, a Bíblia vai dizer: eu me agrado mais com a obediência do que com o sacrifício. Deus vai dizer: procura me agradar, procura entrar no meu mistério. Aí vai fazer uma pergunta dessa, né? Pastor, eu vou fazer isso. Não, vou para a palavra. Quando você está numa vida em oração, não vou dar exemplos. A pessoa: pastor, assistir aqui a novela não é pecado não, ir para o estádio não é pecado não, assistir o jogo, a final, não é pecado não. Aí ele está lá, no domingo, no culto de Santa Ceia, lá no estádio. Assistir o jogo não é pecado. Pastor, assistir o jogo não é pecado. Deus não vai me levar para o inferno por causa disso não. Irmão, se você estivesse orando, se você estivesse buscando a Deus e lendo a palavra, e tivesse comunhão com o Espírito Santo certamente ia dizer assim: no dia de culto, você deixar de buscar a Deus, deixar de estar na presença de Deus, participando do corpo, do sangue de Cristo, para estar em outro local. É culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra. Mas é o final da novela. O Espírito Santo, irmãos, ele convence do pecado, do juízo. A pessoa, quando ela não sente a sensibilidade do que é o pecado, do que é o erro, felizmente a pessoa não está ligada com Deus. Porque se ela tivesse, o Espírito Santo na mesma hora se levanta: abre buscar a minha presença. Não tem temor de Deus. Quando a pessoa está dessa forma, ela perdeu o temor. Irmão, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem medo.
Medo não, ela tem temor. Ela tem temor em ofender a Deus com a palavra, em ver certo tipo de coisa, sabe? Teve pessoas que ligou para mim dizendo: rapaz, misericórdia, passou o tempo, eu olhei aqui o celular, misericórdia, porque viu coisas, né? Tem coisas, não convém. Ah, pastor, ficar aqui na internet não é pecado. Aí vamos lá, passa 3 horas no celular, 3 horas vendo as coisas, assistindo, jogando, fazendo as coisas, 2 horas jogando bola. Aí quanto tempo tira para Deus? Veja você mesmo e pergunte para Deus. Pergunte para Deus, né? Eu estava perto de uma pessoa esses dias. Aí a pessoa estava escutando um louvor, né? Não é cristã. Estava escutando louvor, graças a Deus, foi ela mesma que botou perto de mim. Aí ficou escutando e tudo, aí teve uma hora que ela: tá bom, Deus que me perdoe, já escutei demais, né, pastor? Vou mudar aqui porque uma vezinha, né, o senhor me compreende. Aí eu falei: não, você tem um livre-arbítrio, faça o que você, né, vem entender. O negócio é que eu fiquei escutando do lado, não tinha como sair, né? Funk até um bom tempo. É o misericórdia. Mas e aí? Né? A forma como a pessoa trata. Então, irmãos, o Espírito Santo é quem nos convence. Então, seja cheio do Espírito Santo e pergunte o Espírito Santo. Pergunte o Espírito Santo: será que isso te agrada, Senhor? Será que é do teu agrado? Aleluia. Lembre-se que Ele é o autor da Bíblia. Mergulhe na palavra, estude a palavra, e a palavra vai te mostrar o que é certo e o que é errado. Quando a palavra de Deus modifica, nós temos exemplo, né? Exemplos. Missionária mesmo dando testemunho do esposo, ela veio dizer: antigamente meu esposo ia fazer alguma compra, a pessoa dava um troco errado a ele e ele trazia para casa. Aí chegava lá, ela: mas está errado, o homem te deu demais. O problema foi dele. Quem mandou ele não prestar atenção? Errado foi ele. E voltou para casa. E ela: olha, mas Deus está vendo. Mas aí ele recebeu o Espírito Santo, e aí aconteceu que ele veio, voltou, conferiu, viu, está errado. E agora eu vou devolver, porque não é certo. Quando o Espírito Santo ele adentra na vida do homem, ele mostra a ele o que é certo, o que convém e o que não convém. Porque olha o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não me deixarei me levar por elas. Não vou me deixar levar por elas. Então tem coisas que você pode fazer, mas não convém você fazer. E você vai fazer para quê? A Bíblia diz: se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma. Você vai escandalizar outras pessoas? Tem pessoas que estão nascendo na fé, tem pessoas que não entendem certas coisas, tem pessoas que não estão aptas para ver qualquer tipo de brincadeira, ou qualquer tipo de situação, né? São meninos, são novos na fé. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo, irmãos, ele olhava para a igreja de Coríntios, a igreja tinha todos os dons, pessoas falando em línguas aqui, a pessoa interpretando aqui, a pessoa tendo visão ali, a pessoa tendo discernimento ali, a outra tendo revelação, a igreja estava repleta de dons. Mas Paulo vai dizer algo, que os crentes, tudinho era menino, tudo menino, brigava por besteira. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de... Vai, vamos crescer, pessoal. Na Santa Ceia fazia festa,
e tome bebida, e tome comida, e brigando por comida, e esse pão aqui, por que ele pegou maior? Esse aqui é maior. Quem tem fome, come em casa. Aquele que tem fome, come em casa. Quando vocês se ajuntarem para comer, para celebrar a Santa Ceia, não é de qualquer jeito não. As coisas de Deus têm ordem e têm decência. Pastor, eu comprei esse vestido, eu comprei essa camisa, eu posso vir porque é meu, está aqui a nota fiscal, é lícito. Mas será que convém? Será que convém? Se você entrar no fórum para fazer uma audiência, você não entra. Se você vai diante de uma autoridade humana, que é um juiz, eu já vi, foi uma pessoa, um pai de uma menina que foi casar, que essa mulher olhou para o pai e disse assim: pai, vamos de calça, se quiser eu vou desse jeito, eu vou desse jeito, eu vou de bermuda. Tá bom, vamos resolver, não é um problema, eu entro, então tudo bem. Chegou lá o juiz de paz, o juiz que faz os casamentos é chamado juiz de paz. Olhou, que falta de reverência é essa? O que é isso? Meu irmão, ele olhou para a noiva, ele só disse assim para ele: o senhor é o que? Pai. Eu só vou permitir o senhor assistir porque o senhor é o pai. Eu só vou permitir por causa dela. Por causa dela. Porque senão o senhor ia sair. O senhor saía da sessão. Olha só. Eu já vi pessoas em audiências trabalhistas. Chegou lá, pode voltar. Um dia eu estava sem a gravata estava no meu bolso. O juiz olhou, que falta de respeito é essa? Desculpe, excelência. Tira e coloca. Por que nós nos preparamos tanto para uma autoridade humana, mas diante da autoridade espiritual é de qualquer jeito, de qualquer maneira? Quando você vier buscar a Deus, quando nós viermos buscar a Deus, não venha de qualquer jeito. Quando você vier cultuar a Deus, quando nós viermos cultuar a Deus, não venha de qualquer jeito. Crianças, quando vocês vierem para a igreja, venha para buscar a Deus. Jovens, quando vocês vierem para a igreja, venha para buscar a Deus, para adorar. Olhem para o altar e olhem com os olhos espirituais como se Deus está aqui. Quem crê que Deus está aqui? A Bíblia diz: quando tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Então Deus se faz presente aqui. Se Deus está se fazendo presente aqui, por que há tanta irreverência muitas vezes? Por que queremos adorar a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira? Quando você vier adorar a Deus, às vezes a pessoa olha assim, né? Cadê o pastor? Está olhando? A pastora está aí? Alguém está aí? Tá não. Aí começa: não, irmão, não. Ou então, olha, tem pessoas às vezes que vai pecar e tenta fazer isso. O pastor não está aqui, os irmãos não estão aqui. Aí vai fazer, vai farrear, vai fazer as coisas, ninguém está vendo. Não, Deus está vendo. Deus está vendo você. Aí do que adianta? Mas não é o José daqui não, né? Ixi, vou encerrar. Olha que exemplo maravilhoso. Olha que exemplo maravilhoso do José. A mulher, irmão, premeditou. Saiu todo mundo, sem ninguém. Olhou, bisbilhotou, oportunidade perfeita. José, vem cá.
Senhora, ajeitando a minha coisinha. Olha aqui, hoje eu sou toda tua. Só tem nós dois, José. Senhora, deixa disso. Sou tua, faça de mim o que você quiser. José olha para ela e diz assim: o meu Senhor me deu todas as coisas que ele tinha nas minhas mãos, menos a senhora. José, deita comigo. José, virando aqui, meu irmão. Você imagine a cena. Ela tirou a roupa dele, casaco. Na hora que atirou, foi o que ele fez? Eu não posso ficar, porque José era um homem. E ele não ia poder ficar ali. Foi o que ele fez? Ele podia até ter vontade, ele podia até ter... Ele correu, ele fugiu. Porque se ficasse, não ia prestar. A Bíblia está dizendo que o mal, irmão, a gente tem que fugir do quê? Da aparência do mal. A gente faz tudo que não é para fazer. Está tendo papocado de bala, o que é que as pessoas falam? Eita pau, é bala, vamos lá ver. O que é que a Bíblia vai dizer? Isaías, o meu povo não tem entendimento, não tem conhecimento. O boi e o jumento conhece o seu possuidor. Até o jumento. O jumento às vezes parece ser mais inteligente que o ser humano. Conhece o seu possuidor, mas meu povo não tem entendimento. Meu irmão, dá um raio, um trovão, o boi, o jumento vai lá tudo e se esconder. E a pessoa vai para o meio da rua, ainda grita e sabe que não pode ficar aí, vai atrás do erro. Meu irmão, precisamos do Espírito Santo. Estamos buscando capacidade espiritual, capacitação espiritual. É necessário se capacitar. Sem o Espírito Santo não há capacidade. Ficamos de pé. Soberania eterna, Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, retira o pecado que muitas vezes fica inconsciente, fica no consciente, fica no coração. Senhor, retira o pecado de estimação. Senhor, em nome de Jesus, arranca as raposinhas, porque elas acabam crescendo e fazem uma grande destruição. Senhor, vai apagando, vai retirando, Senhor, tudo aquilo que te desagrada, tudo aquilo que não é do teu querer nem da tua vontade. Senhor, nos enche do teu Espírito Santo, nos enche do teu Espírito Santo, do teu amor, da tua graça, e nos abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que os teus servos tenham surpresa, que os teus servos, Senhor, sejam agraciados por Ti. Deus, abençoa cada um dos meus irmãos em que aqui estão, e que ainda esta semana seja uma semana de surpresa, não surpresas ruins, surpresas maravilhosas, surpresas especiais, surpresas que há muito tempo muitos estavam esperando. Senhor, eu abençoo o teu povo. Tem alguém nesta noite para se reconciliar, entregar a vida a Jesus? Se tiver, pode vir aqui na frente. Tem alguém? Não tem? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e as eternas consolações e comunhão do Santo e meio Espírito de Deus permaneça desde agora e para todo sempre com cada um de nós. Quem crer diz amém. A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos, em nome de Jesus.